com a Rose no estúdio, nem vou ficar lá. Bom dia, Zezé, bom dia a todos. Quem está conosco é o prefeito de Campinas, o prefeito Dário Saad. Bem-vindo, prefeito. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia, ouvintes da Bandeirantes. É uma alegria poder estar nessa terça-feira aqui conversando com vocês e com os nossos ouvintes. Agora, você não acha que foi golpe, não, Dário? Eu acho que a Zezé, ela falou, bom, a Rose não vai ficar sozinha e eu vou aqui online mesmo, exatamente, direto do Principado de Barão Geraldo. Vocês me pagam. Bom, posso começar, Zezé, aqui? Manda ver. Prefeito, eu vou começar com uma história que nós estamos, desde a semana passada, fazendo matérias aqui na cidade de Campinas, que é a greve das trabalhadoras terceirizadas da empresa de limpeza que presta serviço para a Prefeitura de Campinas. Ontem, os vereadores, tanto da base quanto da oposição, criticaram e disseram que a Prefeitura precisa tomar uma decisão e chamar para ela essa decisão de decidir o que fazer com a empresa. Por quê? Porque nós começamos, as aulas voltaram no dia 7, 2 dias depois entraram em greve. A minha pergunta é, a Prefeitura não fiscaliza os contratos? Porque os vereadores estavam dizendo que essa empresa, que ganhou licitação em outubro do ano passado, com um contrato de 2 milhões por mês, ela já vinha dando mostras de problemas de falta de pagamento para os funcionários. Ela começou atrasando o pagamento do ticket, do vale transporte, e agora esse mês atrasou o salário. Como que é a gestão desse contrato e a fiscalização? Porque a Prefeitura as aulas voltaram e logo depois as escolas foram afetadas por conta da greve. Rose, essa gestão existe, esses casos relatados no ano passado, porque essa empresa ganhou no final do ano passado, de outubro até... não teve quase aula, infelizmente, as aulas estavam suspensas, uma parte grande desse período, e não teve repercussão, mas esses casos já estavam relatados. O que acontece é o seguinte, a Prefeitura está em dia com essa empresa. Semana passada, quando eu tomei conhecimento dessa história, eu fiquei indignado. Eu peguei o telefone e falei, troca a empresa, troca, tira, manda embora, chama a segunda colocada na licitação. Só que no poder público as coisas não funcionam assim. Se eu mandasse chamar a segunda colocada de cara, a justiça manda retornar no outro dia. Os contratos com o poder público têm regras e mesmo para que você possa... romper o contrato com a empresa, você tem que notificar, punir, multar, tem uma sequência dentro da legislação federal que disciplina essa questão. Eu fiquei indignado, tanto que ontem, quando faltaram algumas 30 escolas, 36 escolas... 61 no total. 61 30 e poucos no integral. Isso, no integral. O que aconteceu? Eu falei, vamos trocar a empresa. E o secretário de Negócios de nós podemos trocar, mas se a gente trocasse ontem, ela voltava hoje de novo com uma liminar. Porque tem que cumprir todo o trâmite, toda a burocracia de punição da empresa. Porque se deixasse na mão dos prefeitos... o que a empresa disse para vocês? A empresa alegou que teve problemas de contas, de bloqueios judiciais de contas fora da programação e não pagou. Mas isso não interessa para a Prefeitura. Isso não interessa porque a Prefeitura pagou em dia. Se a Prefeitura tivesse atrasado o pagamento, eu vim aqui assumir a culpa e pedir desculpa para as mães. Mas nós pagamos em dia. E eu não admito. Por isso, assim, se o processo de punição devidamente dentro da lei, porque a gente tem que fazer a coisa dentro da lei, porque na hora da emoção, você quer atropelar a lei e chamar a segunda, mandar aquela empresa embora. Agora, tem que fazer a coisa dentro da lei. Isso me irritou muito. Agora, eu não posso atropelar a lei. Existe já um processo de punição para essa empresa que pode gerar multa e pode gerar a ruptura do contrato. Agora, tudo isso dentro da lei, Rosa. Eu não posso atropelar a lei por conta de uma indignação que eu fiquei, infelizmente, eu não admito isso, ainda mais que são trabalhadoras da faxina, da limpeza, que são pessoas que não merecem trabalhar o mês inteiro, sabe, com o suor do seu trabalho e no final do mês não receber. Agora, eu não posso, no ímpeto, porque a minha vontade era semana passada, chama a segunda colocada e manda essa empresa embora. Agora, eu tenho que cumprir a lei. As coisas não são feitas no impulso, não são feitas na vontade só do prefeito. Zezé. Bom, é realmente uma situação assim que eu acho que deixa Campinas constrangida, sabe, prefeito? Porque isso daí vem logo depois de uma pesquisa divulgada mostrando o tamanho das perdas na educação,
E hoje também mostrando que vai ser necessário para a grande maioria aí das crianças aulas de reforço, porque elas não conseguiram nada. Então não daria para perder mais nem meia hora. Zezé, quanto mais aí todos esses dias. Zezé, eu espero que isso se resolva. Zezé, você sabe que a prefeitura... Já tem planejamento por parte da Prefeitura de Campinas, prefeito, para ter reposição de aulas, para conseguir repor e também reforços. O que a Prefeitura de Campinas está preparando diante desse cenário agravado ainda por essa greve? Zezé, vamos falar a verdade, né? O que agravou o atraso da pandemia foram 2 anos sem aulas por causa da pandemia, quase sem aulas. Sim. E a prefeitura, Zezé, se é prova disso, muitas vezes foi questionada na justiça porque queria voltar às aulas. Questionada na justiça, Ministério Público do Trabalho, e vocês várias vezes deram notícia aqui, e deram notícia que o Ministério Público do Trabalho questiona a prefeitura por querer voltar às aulas. Então aquilo atrapalhou sim, não o Ministério Público do Trabalho. O que atrapalhou foi a interrupção das aulas de 2 anos quase por causa da pandemia. Constrange a prefeitura ter problema com a terceirizada? Claro que constrange. Se não tivesse constrangido, não mandava punir a empresa e nem mandava ver a possibilidade de romper o contrato. Agora, não constrange no fato da prefeitura estar pagando em dia. Está pagando em dia. Então, assim, o que a prefeitura fez para voltar às aulas, e você e a Rose são prova disso. Quantas vezes nós fomos questionados pelo Ministério Público do Trabalho porque a gente queria trabalhar, queria voltar às aulas, e muitas vezes havia questionamento no Ministério Público. Então, agora, assim, esse nós temos, para concluir, nós temos um programa ousado de reforço escolar e de minimizar o que a gente perdeu durante a pandemia. Logo, logo nós estaremos apresentando nos detalhes, que é um programa amplo e complexo que já está praticamente finalizado. Mas nós queremos fazer um anúncio no detalhe com especialistas da Secretaria de Educação explicando. Prefeito, quando o senhor fala que o Ministério Público entrou com ação e entrou mesmo questionando a volta, o senhor acha que houve um corpo mole por parte dos professores e servidores da educação? Zezé, Rose, eu não estou dizendo que houve corpo mole, não. Existia uma visão de uma parte dos professores, do sindicato, do Ministério Público do Trabalho, muitas vezes que a prefeitura definiu uma data para voltar, que não tinha condição sanitária. E muitas vezes nós sofremos ações, vocês deram várias notícias aqui, nós sofremos ações na justiça do Ministério Público do Trabalho, que é a função deles. Eu respeito a função do sindicato, eu respeito o papel do sindicato, do papel do Ministério Público. Agora, que nós estávamos preocupados tentando voltar às aulas por conta dessa defasagem, a gente estava, isso é uma realidade. Prefeito, Zezé, você quer fazer pergunta? Posso fazer? Não, eu só vou colocar que o prefeito respeita. Eu não respeito de jeito nenhum esse posicionamento por parte de ninguém. Eu acho que foi corpo mole, sim, e se não tivesse batido de frente, a gente estaria sem aula até hoje, mesmo com vacina e tudo, porque o pessoal está adorando essa história de ficar em casa. Bom, prefeito, a gente também tem uma outra situação que envolve a Câmara de Campinas, que é a história das rachadinhas. E essas rachadinhas, como os nossos ouvintes sabem, que é aquela prática do político ficar com parte do salário dos seus assessores. Na denúncia que chegou ao Ministério Público, o Ministério Público hoje está investigando 11 políticos, 10 vereadores e um ex-vereador, que é o Sidão Santos, presidente da Mata Santa Genebra. São denunciados que esses vereadores ficam com parte de salário dos seus assessores. E alguns desses assessores são contratados pela Prefeitura de Campinas nas administrações regionais. E também tem denúncia de que teve vereador que ficou com que ficou com o ticket que é pago pela Prefeitura, que é o Vale Alimentação, e o Ministério Público está investigando. Nós entrevistamos a semana passada o promotor Ângelo Carvalhais, que é o promotor responsável pelo caso. E ele disse aqui no microfone da Bandeirantes que há uma parceria, vamos assim dizer, da Prefeitura com a Câmara nessa história de vocês darem cargos para os vereadores para poder ter esse apoio político. Ele falou que não é proibido você contratar indicação de vereador, mas que ele acha que precisa ter uma fiscalização por parte da Prefeitura para saber se de fato está havendo ou não
essa improbidade administrativa ou até mesmo corrupção se o vereador estiver ficando com parte do salário. Tudo isso está sendo investigado. Como que o senhor vê o papel da prefeitura primeiro nessa coisa de compor com a Câmara e contratar assessores, e segundo, em relação à rachadinha, depois que veio essa denúncia a público, o que vocês estão fazendo? Rose, nós não temos oficialmente nenhuma denúncia de servidores da prefeitura, sejam concursados ou comissionados, de alguma eventual prática de divisão de salário. Não temos. Mesmo assim, depois que isso aconteceu, houve perguntas e ofícios do Ministério Público e nós iremos adotar um procedimento na prefeitura para verificar, orientar e saber se tem, aprofundar nessas questões para saber se tem algum questionamento, porque nós não tivemos. Muita gente pergunta, então por que a prefeitura não quebra o sigilo bancário dos assessores, tudo, dos funcionários, e vê se tem... A prefeitura não pode quebrar sigilo bancário de ninguém. O único poder que pode quebrar sigilo bancário é o judiciário, eventualmente com autorização judicial. Então, a gente acredita o seguinte, não teve nenhuma denúncia de servidor, seja comissionado ou de carreira, na prefeitura ou na ouvidoria, ou no coisa, dizendo, olha, eu repasso o salário para uma pessoa. Eu acho que o Ministério Público está investigando, é uma questão que a Câmara de Campinas, por alguns períodos, passou uma efervescência política, alguns debates internos acirrados. Dentro dessas efervescências saem muitas denúncias também, que você não sabe se é verdade ou se é mentira. Eu acho que assim, é bem característico do meio político. As denúncias, algumas delas são anônimas, algumas delas parece que tem gente que assume. Agora, eu acho que o Ministério Público está fazendo o seu trabalho. O doutor Ângelo Carvalhais é um promotor atuante, um promotor muito competente, e eu acredito que tem que investigar. Depois da investigação, que se faça as acusações com provas, com inquéritos, com tudo que tiver que fazer. Agora, a prefeitura, muitas vezes eu sou perguntado, eu falei, nós não podemos pegar a conta salário da pessoa e entrar na conta salário. Nós não podemos, se a pessoa... isso é crime de violação de sigilo bancário, sigilo fiscal. Então nós não temos essa característica. Por isso que eu acredito o seguinte, a prefeitura está fazendo o seu papel de orientação, verificação em todos os setores que nós temos funcionários comissionados, e acreditamos que o Ministério Público tem instrumentos para verificar todas essas denúncias. E mais uma vez eu falo, muitas dessas denúncias, eu não estou aqui defendendo, nem criticando, nem acusando ninguém. Algumas dessas denúncias surgiram no momento de calor, de debate interno na Câmara. Agora, prefeito, o Edivalmir, ele diz que ele tem ido a postos de saúde, em alguns existem afixado uma lista de medicamentos em falta. Como o senhor vê a saúde de Campinas, já que o senhor é médico? E eu já vou aproveitar, tem uma outra questão aqui também de ouvintes nosso, que é deixa eu ver só o nome dela, a Regina. Ela disse que o senhor está muito nervoso hoje. Não. Regina, posso pedir desculpa? Essa história dessa empresa terceirizada da educação me deixou nervoso. Você entendeu? Agora eu quero até pedir desculpa para a Regina e para os outros ouvintes. Porque é o seguinte, Rose, se a prefeitura não tivesse em dia com a empresa, a culpa seria minha. Sim. Eu não tô negando isso, a responsabilidade. É claro que a gestão do contrato é nossa, mas a minha vontade, estou falando aqui com o coração aberto e pedir desculpa se eu estou nervoso, não estou não. A minha vontade era mandar trocar a empresa a semana passada. Agora, dentro do poder público, as regras de contrato, que são frutos de licitação, por exemplo, muita gente perguntou, Dário, onde é que você arrumou essa empresa? Essa empresa tinha documentos todos adequados, tudo certo, e deu o menor preço. Eu não posso olhar para a empresa e falar, essa não é boa, e chamar a segunda colocada ou chamar a terceira. Então, por isso que eu fiquei até nervoso para responder, porque eu tô muito indignado com essa história dessa semana passada. Então, peço desculpa, Regina, que eu não estava nervoso, eu estou realmente
indignado com essa história dessa empresa não pagar as trabalhadoras. Aí ela está dizendo que está precisando, precisando saber sobre o posto de saúde ou UBS que foi interrompido o atendimento para obras. Só que bairro que é, Regina, é um posto novo e já tivemos algumas reformas. Eu acho, Dário, que é o de Taquaral, que é a história, que será que não poderia ter feito Costa e Silva? Costa e Silva, já está, essa obra já é antiga, ela falou que interrompeu o atendimento, eles estão sem atendimentos, e ela falou, será que não poderia ser feito metade da obra atendimento em 50%? Então, remédios em falta. Isso. Em relação a medicamentos, Rose, nós temos realmente algumas faltas, muitas empresas, porque que tinham um contrato com a prefeitura, atrasaram o repasse, ou a entrega dos medicamentos, por conta de desviar a sua produção, o seu material para medicamentos de pandemia, e a gente está penalizando. E outra coisa, os pagamentos, eu repito, Rose, os pagamentos para as empresas de medicamento, está tudo em dia. Agora, nós tivemos em algumas áreas um certo desabastecimento de alguns medicamentos. Nós estamos, inclusive, acompanhando dia a dia essa questão. Agora, a prefeitura foi afetada nesse abastecimento por conta de falta de insumos? Também. Alguns fornecedores da prefeitura alegaram alguns atrasos por falta de insumos que aconteceu durante o período da pandemia, principalmente no final do ano passado. Mas é uma coisa que nós estamos perseguindo. Outra coisa que aumentou foi o seguinte, a pandemia diminuiu o número de pessoas que tinha convênio em Campinas, caiu um pouco. Tinha um número de 70 ou 90 mil pessoas, essas pessoas passaram a usar a rede de saúde pública e passaram também a utilizar os medicamentos. Então isso aumentou também. Prefeito, por que quem vai em médico privado não pode pegar? Posso fazer uma pergunta? Pode? Eu esqueci de você, pode? Já passo para você. Quem vai em médico privado não pode. E eu já vi um monte de gente reclamando, a pessoa às vezes tem um convênio, só que por exemplo, uma pessoa que é um operário, ele tem o convênio porque a empresa dá. Só que às vezes ele não tem o dinheiro para comprar um medicamento. Rose, não poderia rever. Isso, eu vou porque checar. Senão você acaba não dando a isonomia. Eu vou checar direitinho, porque estava em discussão essa questão na Secretaria de Saúde, essa é uma questão discutida no Conselho também. Então nós vamos checar muito bem essa questão e eu passo especificamente essa questão de pessoas que têm convênio, pessoas que fazem da rede SUS, eu passo para você com detalhe. Tá certo. Zezé, pode ficar agora, prefeito, só você. Duas questões para eu aproveitar aqui, porque senão não rola, né? Uma, a questão de postos que estão em condições ruins, tipo a Rose falou lá do Taquaral, que já começou, e há outros exemplos também, né? E a gente percebe que são construções muito ruins, que assim, reforma 2, 3 anos depois, a coisa já caiu, degringolou toda. Então eu queria ver com o senhor a respeito dessa fiscalização dessas obras, como é que se dá isso daí, e o que o senhor pretende fazer para que seja coisa de melhor qualidade e que dure mais tempo. E o outro ponto é lá do PA Campo Grande, como é que está com a terceirização? Zezé, nós temos aí 40 novos centros de saúde que foram construídos na gestão passada do Jonas Donizete no programa Saúde em Ação. Esses são novos, foram construídos até pelo governo do estado, que tem que ser dito, uma parceria, estão em excelentes condições. Alguns estão em processo já de licitação, reforma e construção de novos. Inclusive, nós estamos fechando um pacote de obras na saúde dentro dos financiamentos que nós conseguimos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Isso vai ter um pacote específico da saúde lá, e essas unidades que você está falando constam nesse pacote. A gente vai anunciar as questões, tudo dividida. Na saúde vai ser isso, na infraestrutura aquilo, na assistência vai ser isso. No Costa e Silva, os ouvintes estão dizendo que as obras estão paradas, que está tudo parado. Então, depois, se o senhor puder... Vou checar no Costa e Silva, sim. Vou saber. Checa pra gente. Tá, porque pode ter acontecido algum problema. Falta de pagamento, falta de dinheiro, não foi. Então eu vou checar direitinho. Bom, qual que foi a segunda pergunta? O prefeito respondeu tudo, Zezé? E lá no Campo Grande, o serviço terceirizado, como é que está a entrega desse serviço? O que a população está achando? Zezé, nós temos acompanhado diariamente o atendimento na UPA do Campo Grande e até o momento o atendimento tem sido muito satisfatório. Nós tínhamos uma dificuldade imensa, histórica, de ter pediatras nos finais de semana, 24 horas por dia.
felizmente, desde que a nova gestão começou, nós estamos tendo a escala de pediatras e não temos mais aquela dificuldade das mães do Campo Grande que tinham que sair lá do Campo Grande para levar seus filhos doentes num sábado à noite ou domingo. Bom, prefeito, teve um assunto aqui que a gente tocou essa semana, na semana passada, que foi a história dos preços cobrados pela INDEC em relação à remoção de veículos e estadia nos pátios. Eu fiquei horrorizada com os valores que são assim muito diferentes. Eu teria que entrar no meu blog para pegar, mas era mais ou menos assim: enquanto o Detran cobra R$ 35,00 para deixar o carro, veículo comum de estadia, a Prefeitura de Campinas cobra 300 conto. Aí, para remoção de guincho é R$ 300,00, o Detran 170 para veículos pequenos, para caminhão R$ 900,00 e para caminhão o Detran R$ 300,00. Ou seja, em alguns preços, nós cobramos, a Prefeitura de Campinas cobra mais de 300%, valor assim exorbitante. E isso vem, prefeito, há muito tempo. E sempre tem até um projeto de lei tramitando na Câmara, do vereador Nelson Ozzi. Teve o Tenente Santini, que foi para a Justiça, no Ministério Público, para poder denunciar esse valor diferenciado, também para questionar, porque não deveria ser preço, mas deveria ser a cobrança por meio de taxa, aí teria que pedir autorização na Câmara. Afinal de contas, o senhor vai ou não vai abaixar esse valor? Porque é terrível, hein, prefeito? Nós já conversamos isso com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Ele está fazendo estudos de mudança do pátio, de modelo de gestão do pátio, que está finalizando, e o objetivo é buscar reduzir. No passado, se alegava muito que o preço do Detran era um preço geral do Estado. Campinas tem o preço de locação é mais caro, as áreas aqui são mais caras do que a média no Estado. Entendeu? Então, muitas vezes o preço praticado pelo Detran ficava abaixo dos custos em Campinas por conta do preço de aluguel, o preço das coisas, o tamanho da cidade, uma série de coisas. Mas o atual presidente da INDEC, Vinícius, já está estudando maneiras de formatar, de transferir o pátio para um novo local. Aí não seria mais um depósito de veículos, seria um pátio moderno. Porque antigamente, quando você fala em pátio... Quando o senhor fala pátio moderno, você quer dizer o que com isso? Com todas as normas técnicas modernas, um pátio adequado, com espaços adequados, sem um carro em cima do outro, sem aquela imagem feia que pátio parecia mais desmanche do que um pátio. Então tudo isso está sendo finalizado pela INDEC e o objetivo é dar um serviço de qualidade e procurar reduzir o valor. Uma outra reclamação foi de que a INDEC, ela cobra a estadia do veículo aos finais de semana, no final de semana. Só que, por exemplo, no sábado, se a pessoa teve o carro apreendido na sexta-feira e quiser retirar no sábado, ela não tem como retirar, porque não tem o serviço. Isso tudo está sendo rediscutido. A gente sabe dessas questões, sabemos da qualidade do pátio, sabemos dos valores e também desse problema de não poder o carro ser retirado nos finais de semana. O presidente Vinícius já está com um estudo bem avançado para apresentar uma nova formatação do pátio em Campinas. Bom, o Edivalmir está dizendo que o senhor não respondeu à pergunta dele em relação ao senhor como médico e em relação à política pública de saúde. Não, eu acho que nós temos que melhorar muito, Edivalmir. Agora, nós não podemos negar que nós estamos saindo de uma pandemia. Nós ficamos aí por meses e meses com 170 leitos de UTI só do município, a rede totalmente sobrecarregada, as unidades básicas atendendo síndrome gripal, com remoções. Então, assim, não dá para você negar que a pandemia impactou a sociedade como um todo e impactou o sistema de saúde. Eu gostaria de fazer uma gestão da saúde sem ter tido a pandemia, que foi a maior crise sanitária. Agora, você não olhar, você não verificar o que a pandemia impactou, o que a pandemia tirou de energia, de força de trabalho para o atendimento da pandemia, e certamente se nós não tivéssemos a pandemia, nós teríamos dedicado toda essa energia para melhorar o sistema. Então nós estamos trabalhando, vamos melhorar o sistema, mas realmente tem muita coisa que tem que melhorar, sim. Zezé. Bom, prefeito, vamos para a Covid agora, que ainda é um assunto grande aqui de peso na nossa cidade. Bom, a primeira coisa é se o senhor já identifica, ou o pessoal da saúde, uma descendência
no número de casos, como a região já percebe isso aqui em Campinas? Eu identifico sim. Nós temos aí uma situação que é a seguinte: os números de casos novos e os números de atendimentos de síndrome gripal nas unidades básicas e nas UPAs e hospitais vem caindo sensivelmente. Aí isso é fantástico. O que muita gente pergunta, mas prefeito, o número de mortes ainda está alto. É por conta da linha de tempo da doença. Essas pessoas que infelizmente estão falecendo nos últimos dias foram pessoas que foram atendidas, foram casos do início do ano, naquela fase mais aguda da pandemia, na fase mais aguda da Ômicron, que impactou muito o atendimento nas UPAs. Vocês deram a matéria, o Hospital Ouro Verde atendia 100 e poucos pacientes por dia, passou para 580 em 2, 3 dias. Então esse pico de atendimento, tanto nos gripários, nos hospitais, nas UPAs e nas unidades básicas, está se refletindo agora no percentual de pessoas que morrem. Aí muita gente fala, mas Dário, a Ômicron, ela é muito suave, ela é mais leve, só que em torno de 1% se transforma em caso grave. Só que a Ômicron atingiu muito mais pessoas do que atingiram as variantes anteriores, a Delta, P1. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo, infelizmente, um número maior de pessoas que faleceram por conta daquele pico anterior. Agora, essa situação que vem melhorando nos últimos dias, ela vai se refletir nas 2, 3 semanas na frente, a queda de mortes, a queda de internação. E o carnaval preocupa? O carnaval preocupa muito. Eu queria saber. Zezé, o carnaval preocupa muito. Por quê? Porque o carnaval, ele tem aglomeração, as pessoas não usam máscara, então preocupa, tanto que nos nossos decretos está proibido o carnaval. Zezé, a prefeitura prevê para depois do carnaval, aí nos 15 dias seguintes, um repique dos casos, prefeito? Zezé, a gente tem uma preocupação sim. Nós tivemos uma reunião ontem com a vigilância, com a Secretaria de Saúde, e há essa preocupação. Por isso que mais do que, além da vacinação, que nós estamos num percentual excelente de adulto, um percentual abaixo do esperado de criança, mas quem vai para o carnaval são adultos, geralmente acima de 18 anos, que nós temos 96%, 97% de cobertura vacinal. Mas a gente se preocupa sim. O que nós esperamos é que, além da vacinação, além de todas as campanhas, que as pessoas também tenham um pouquinho de consciência, né? Porque não adianta, aí muita gente fala, mas a prefeitura precisa fiscalizar. Como é que a gente coloca uma viatura da PM em cada aglomeração, em cada festa familiar, em cada festa em chácara, em cada festa em condomínio? Você não tem. A gente tem que também contar com a colaboração e um pouco da consciência das pessoas. Bom, dentro ainda dessa questão da Covid, existe algum planejamento já da prefeitura para a 4ª dose da vacina, prefeito? Uma vez que o próprio governador Dória, na semana passada, falou que o estado de São Paulo terá essa 4ª dose. Vocês já estão pensando nisso? Nós já estamos pensando. A gente não tem nada oficial. Toda vez que surge uma notícia, um pronunciamento do governador ou do ministro da Saúde, a gente já pensa no que fazer. O que nós estamos empenhados agora é na vacinação das crianças. Nós fizemos um dia D da vacinação com 24 mil doses, acho que tinha 8 ou 9 mil doses para crianças, nós vacinamos 5.600 crianças, abaixo do que a gente queria. Tinham doses ofertadas, tinham centros de saúde que estavam vacinando, as pessoas até tranquilas lá, porque muitas agendadas não foram, muitas mães e pais não levaram as crianças no agendamento, na demanda espontânea. Então, o que nós estamos empenhados, devemos começar nos próximos dias vacinação nas escolas. Então, assim, nossa preocupação em relação à Covid hoje é ampliar o percentual de vacinação das crianças. Prefeito, o senhor botou um freio nas obras, o que está acontecendo com as finanças do município, que há aí um endurecimento para se fazer gasto? Olha, eu acho que isso é coisa de turco, viu, Zezé, porque o Refis deu dinheiro, viu? Mas ele vai responder isso daqui a pouco, porque nós vamos para o intervalo.